quando o fascismo começou a perder o seu significado, o seu sentido, e se tornar uma ofensa fútil? Quando... Lembra que eu falei que o fascismo entre 22 e 25 ali não tinha uma ideologia constituída? Que era só Sim, esse grupo de vários, né, indivíduos? sim, Muitos comunistas da época, como Gramsci, olharam para esse grupo sem uma ideologia, que saía na rua batendo nas pessoas e tal, e acharam que o fascismo era um vácuo intelectual. Era apenas uma tática política truculenta para chegar ao poder e manter, né, a estrutura capitalista intacta. Isso é coisa de comunista, sim, né? Então, essa ideia que o fascismo ele é apenas um ódio sem intelectualidade, sem ideias, ele é apenas o ódio ao inimigo, ele começa a nascer nessa interpretação marxista, comunista do começo dos anos 20, que depois é oficializado por Joseph Stalin na União Soviética. sim, Essa ideia de que o fascismo é apenas uma reação truculenta, sem ideologia, para manter o capital, foi oficializada em 1933 na doutrina do Comintern, por Joseph Stalin. E ela se manteve praticamente até o fim da União Soviética, mas depois colocando junto disso o nacionalsocialismo de Hitler, porque eles viraram aliados, né, na Segunda Guerra. Mas então, o Stalin falou nos anos 30, olhem, como os fascistas querem manter a estrutura capitalista e nós somos comunistas e queremos acabar com a estrutura capitalista, então todos aqueles que defendem a estrutura capitalista de alguma medida são, em alguma medida, fascistas. Então ele começa a chamar, pasme, Stalin mandou, olha, os sociais-democratas alemães, que são, digamos assim, para nós, gente normal, são esquerdistas, mas são esquerdistas mais moderados, né? Para Stalin ele falava, os sociais-democratas são sociais fascistas, porque eles são contra a ideia de uma revolução violenta, então eles são tão fascistas quanto os próprios fascistas, porque eles também ajudam a manter a ordem capitalista. Então, essa definição comunista já começa a jogar para a militância a ideia de que tudo que for anticomunista, porque apenas nós queremos acabar com a estrutura capitalista, então tudo é possivelmente fascista, que é contra nós. sim. E essa ideia ela continua a ser propagada depois da Segunda Guerra Mundial, agora com a pecha de nazifascismo, né? Colocaram Hitler junto ali nesse balaio de gato ali, né? E essa ideia ela começa a ser influenciada nas universidades europeias, ocidentais, né? Por toda essa galera, porque lembra, a União Soviética saiu vitoriosa da guerra. Então ela Sim, tinha, digamos assim, essa superioridade moral, porque ela tancou a invasão nazista, né? Então ela se dizia antifascista, nós lutamos contra o nazismo e tal. Então ela tinha essa superioridade moral para realmente chamar, nós lutamos contra o fascismo, nós sabemos o que é o fascismo, vocês são fascistas. E isso se espalhou, né, para as universidades ocidentais e depois chegou aqui ao Brasil. E isso se alastra até hoje. A maioria dos esquerdistas vai chamar você de fascista porque, em alguma medida, você é anticomunista ou você é antirrevolucionário. E essa sim, mentalidade já vem sendo criada desde os anos 30 do século passado. sim. É mais ou menos essa origem, assim. Sim, tanto que tem, não vou conseguir citar a frase exata, mas em um livro, George Orwell falou que o fascismo estava perdendo o seu significado. E olha que ele era um pós-guerra, né? Ele viveu numa final da Segunda Guerra Mundial ali. Ele criticou bastante o stalinismo e ele escreveu no seu livro sobre o fascismo que o fascismo já naquela época já estava perdendo o seu significado, já não estava significando mais nada. Exato. Para os comunistas, nunca teve um significado certo a não ser a reação anticomunista. Desde os anos 20. Exatamente. Aí você vê, estamos aqui há 101 anos desde a marcha sobre Roma de Mussolini e os comunistas continuam com a sua mesma ideia historicamente errada e repetindo os mesmos chavões da Sim, União sim, Soviética. exatamente.